A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje é dia 7 de março, é o dia 113 do nosso propósito de leitura da Bíblia em um ano. A leitura de hoje se passa pelo primeiro livro das Crônicas, nos capítulos 5 ao 7. Hoje também é o 10º dia do nosso propósito de busca pelo Espírito Santo. Hoje, gravando especialmente na parte da manhã, porque ontem foi um dia bem corrido de serviço e eu não consegui mandar à meia-noite. Acabei dormindo. Mas hoje estou na presença especial da minha esposa e do meu filho. Sim, vamos seguindo essa programação. A leitura de hoje, para a nossa reflexão, está no capítulo 5, versículo 1. Amém? Enquanto você procura aí na sua Bíblia, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama e escreva nos comentários se você está conseguindo cumprir com esse propósito de busca pelo Espírito Santo. Amém? Capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas, versículo 1, diz o seguinte: Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito de seu pai, seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel, e não foi contado como primogênito. Amém? Então, nós vemos aqui uma parte em parênteses. Essa parte em parênteses, pelo menos aqui na minha Bíblia está em parênteses e eu espero que na sua também esteja, mas se não estiver, eu vou ler agora somente a parte fora do parênteses. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel. O resto que está em parênteses é mais como uma explicação do fato, porque o direito de primogenitura foi entregue para José, porém o primogênito era Ruben. Ruben não recebeu o direito de primogenitura porque ele violou o leito do seu pai, quando ele ficou com a concubina de seu pai, Bilhá. E isso fez com que ele perdesse esse direito. Existem algumas razões que são atribuídas a essa atitude. Ruben, ele fez isso com a concubina do seu pai logo depois que Raquel morreu. Então, existem alguns pontos específicos que podem justificar isso. O primeiro ponto específico que pode justificar essa atitude dele foi a ideia de que ele estivesse simplesmente tentando assumir a liderança da família, passar por cima de seu pai. Ele estivesse tentando assumir algo que só seria entregue a ele depois da morte de seu pai. Com esse ato de insubordinação, de falta de respeito, essa falta de obediência ao seu pai, ele ficou com a concubina de seu pai para demonstrar que ele já estava no controle. Existem momentos da nossa vida que nós tentamos assumir o controle de coisas que ainda não é o tempo de assumir o controle. Veja, quando o seu pai falecesse, Rubens seria o homem principal da família, ele seria o cabeça da família. Ele estaria no controle, na direção daquela família.
porque ele era o primogênito. Agora, quando ele toma uma atitude para tentar acelerar esse processo, para assumir a posição de seu pai no tempo indevido, ele perde coisas que ele teria futuramente. Então, o direito que ele tinha de, depois da morte de seu pai, de assumir o controle da família, é retirado porque ele tenta assumir o controle antes do tempo. Então, existem bênçãos que o Senhor Deus promete para nós, Ele nos direciona, Ele nos indica que nós vamos alcançar, e nós tentamos assumir esse controle do tempo. Nós tentamos adiantar o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento que o Senhor nos prometeu. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o direito a certas bênçãos. Por quê? Porque nós tomamos uma atitude indevida de tentar assumir o controle da situação, que é papel de Deus. Nós só temos o controle de algo quando Deus libera esse algo para nós. Deus fala, olha, você está no controle. Agora eu te entreguei essa bênção. Enquanto você não assumir de Deus essa liberação, enquanto Deus não te entregar por controle certas coisas, não adianta você tentar forçar. Não adianta você tentar passar na frente de Deus. Existem pessoas que recebem a promessa de Deus, olha, a sua família vai se converter e ela vai servir ao Senhor. Eu vou trazer todos eles para a minha presença. Aí a pessoa fica ali vendo que já se passou um tempo, que já começa a bater a angústia, já começa a bater a ansiedade de ver a família convertida. E em vez de esperar Deus tratar e trabalhar, e começa um fica doente, um começa a perder emprego, a situação começa a ruir visivelmente, aí você fala, poxa, a minha família vai ser destruída e não vai acontecer o que Deus falou, e eu tô aqui sem fazer nada. Aí começa a impor coisas, a brigar, a discutir, a fazer coisas que Deus não mandou você fazer, a assumir um controle que Deus ainda não te deu. Porque Deus diz, olha, eu vou trazer a tua família para minha presença e você vai ser a coluna espiritual dessa família, você vai caminhar ao lado dos seus familiares na minha presença, só que eles ainda não chegaram à presença de Deus, Deus ainda não trouxe eles. Então, quando você tenta acelerar esse processo de trabalhar de Deus, acelerar esse processo de conversão, você prejudica a promessa que Deus te fez. Por quê? Aquilo que deveria gerar animação, aquilo que deveria gerar prazer nessas pessoas, o prazer de estar na presença de Deus, uma sensação boa de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, se torna algo ruim. Por quê? Porque elas são obrigadas a ouvir, elas são obrigadas a participar, elas recebem questionamentos em horas e momentos indevidos, sem antes estar com o coração pronto para receber. Então, quando Deus ele diz que vai fazer algo, nós temos que aguardar, nós temos que esperar. E não é esperar sem fazer nada, é esperar orando, sem tentar tomar o controle daquilo que Deus já está controlando, porque Deus tem poder para fazer, você não. E quando você tenta tomar o controle da situação que Deus já está controlando, o que acontece? Você acaba atrapalhando o desenrolar. Eu vejo pessoas, eu tive experiência em casa de recuperação, inclusive, passei um ano, em uma casa de recuperação, e lá eu via pessoas que levavam seus familiares para receber libertação, para poder ter uma experiência com Deus. Era um lugar que não utiliza remédios, é somente o tratamento espiritual, oração, jejum, busca intensa pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Então, eu via familiares que levavam os seus parentes que usavam drogas para poder receber a libertação,
a pessoa ficava uma semana, um mês, aí engordava, fazia barba, tomava banho, colocava roupa limpa, ficava bonito, já começava a andar com a Bíblia debaixo do braço, aí a família ia visitar, olhava, poxa, ele tá bem, e levava embora. Porém, o tratamento daquele local era de 9 meses. Existia um processo a ser realizado. Libertação era totalmente estruturada, focada na família, focada na pessoa que foi deixada lá, nas áreas que essa pessoa tinha problema. Então era um desenvolvimento, a pessoa recebia a libertação de acordo com o desenvolvimento e a dedicação que ela tinha para a busca a Deus. Agora, quando a família vai lá com um mês, uma semana, 2 meses, sem deixar concluir todo o processo de libertação e tira essa pessoa de lá, essa pessoa ela volta sem estar liberta. Ela está bonita, mas ela não recebeu a libertação interna. Então, a mesma mentalidade ainda segue na cabeça dessa pessoa. E quando ela chega dentro de casa, a família também não recebeu a parte do tratamento que deveria. Então ela desacredita dessa pessoa, e a pessoa que não está pronta para conviver com o mundo afora, com os vícios, cai novamente e a situação fica cada vez pior. Aí o erro foi de Deus porque não fez a libertação, não realizou a libertação? O erro foi do propósito? Não, o erro foi da família que tentou assumir o local de Deus nesse processo de libertação. O erro foi porque a família tentou tomar o controle de algo que Deus já estava controlando. Ah, não, mas demorou demais. Não, não demorou demais. Nunca demora demais. O tempo de Deus é perfeito. As coisas acontecem no momento certo, da forma certa. Talvez não aconteça como a gente quer, da forma que a gente pensou, mas tudo acontece do jeito certo e da forma certa, porque quem está no controle é o próprio Deus. Amém? Então, se você tem algo que você entregou nas mãos de Deus, até mesmo nesse propósito, olha, Senhor, eu te peço para que o Senhor não faça nada por mim, mas faça pelo meu familiar, pelo meu ente querido, pelo meu parente, ou opere a libertação na vida de tal pessoa. Não tente assumir o controle. Deixa que Deus faça tudo no tempo correto. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar. Poxa, mas parece que a situação piorou. Eu estou colocando esse propósito nas mãos do Senhor e não está melhorando, está piorando. Não, não está piorando. Deus está apertando e tratando o interior, o coração, o caráter dessa pessoa. Então deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe trabalhar. Deus sabe o que está fazendo. Quem não sabe o que está fazendo somos nós. Mas Ele sabe exatamente o que está fazendo, porque Deus conhece o interior dessa pessoa. Deus conhece com profundidade esse propósito. Deus sabe tudo o que você tem colocado nas mãos dele, e Ele sabe exatamente como realizar. Então deixe Deus trabalhar no tempo dele, porque no tempo dele as coisas acontecem com excelência. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Reveste com o teu poder. Derrama, Senhor Jesus Cristo, o teu Espírito Santo. Pai, nós estamos no meio de um processo de busca pelo Espírito Santo do Senhor. Eu te peço, Deus, para que o teu Espírito Santo entre dentro de cada casa, toque em cada uma dessas pessoas, revista com o teu poder. Encha, Senhor Jesus Cristo, com a unção do teu Espírito Santo, Pai, a vida dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo venha direcionar exatamente o que fazer, que o teu Espírito Santo venha direcionar exatamente como agir. Que seja tirada toda a ansiedade, Pai. Que seja retirada toda a angústia. Que seja retirado, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem lançado como seta para tentar causar pânico, medo, desespero. Em nome de Jesus Cristo, fortalece a vida dos teus filhos, fortalece a vida, Pai, daqueles que têm buscado a tua presença, buscado, Pai, direcionamento, buscado força espiritual, em nome de Jesus. Que o Senhor tome o controle de cada um desses propósitos, cada uma dessas coisas que eles entregaram nas suas mãos. Cuide, Pai, das vidas que estão sendo apresentadas. Trabalhe no coração dessas pessoas.
Muda o caráter, Pai. Em nome de Jesus Cristo, coloca em cada um de nós, não somente nessas pessoas que estão sendo apresentadas por eles, mas também coloque neles e em mim também, todos os dias, o teu caráter, Pai, para que nós possamos estar totalmente alinhados à tua vontade, ao teu querer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Mande essa palavra para alguém que você vê que precisa de um direcionamento, tem passado por algo dentro de casa. Envie essa palavra para alguém que está longe dos caminhos do Senhor. Envie essa oração para alguém que precisa de força. Seja você também um pregador do Evangelho. Se você sentir no seu coração de falar da palavra de Deus para alguém, fale. Não mantenha essa vontade presa no teu coração. Faça aquilo que Deus tem te direcionado a fazer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.